o suposto adultério de um padre com uma mulher casada. Esses dias viralizou o vídeo de um homem que acusava um padre de ter relação sexual com a sua esposa. E no vídeo ele inclusive chega a tentar arrombar a porta e encontra realmente os dois em ambientes diferentes, mas na mesma casa. E infelizmente vídeos assim de casos de líderes religiosos sendo flagrados ou acusados de adultério ou de algum outro tipo de pecado têm se tornado infelizmente comuns. São acusações que muitas vezes são comprovadas manchando a imagem do Evangelho, onde líderes religiosos que pregam sobre uma fé, sobre santidade, acabam queimando a própria fé que eles pregam. E no vídeo de hoje, nós temos que falar tanto sobre as lideranças que causam esse tipo de escândalo, mas também sobre a nossa ação mediante assuntos assim, assuntos tensos, mas que devem ser tratados com seriedade e com racionalidade. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo ao meu canal, meus amigos pensantes. Já se inscreva aqui, deixe a sua curtida. Primeiro, é muito triste quando casos assim acontecem, de lideranças que, como eu falei, mancham o evangelho por causa de escândalos, de pecados que são ocultos e uma hora acabam vindo à tona. Eu não sou católico, eu sou protestante, mas a minha tristeza também é real, mesmo com sendo um padre que caiu em pecado. Porque, além de afetar muitas vezes os fiéis que acompanham e são liderados por esse líder religioso, você também dá margem para a mídia. Nós sabemos que hoje o cristianismo é perseguido, não de forma violenta como em outros países, mas há sim uma perseguição clara da mídia com a fé cristã. Você percebe comentários sempre atacando a fé, diminuindo as ações da fé, ou então sempre perseguindo quando alguém que é religioso cai. Por exemplo, se é uma pessoa normal e ela assaltou um banco, a manchete é só sobre assaltar um banco. Mas se é um pastor que cometeu tal pecado, a primeira palavra na manchete é: pastor é flagrado fazendo tal coisa. E perceba, Cristo realmente falou que aconteceriam escândalos, mas ai daqueles por quem vem um escândalo. Era melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse dentro do mar, mostrando muito claramente que as pessoas que trazem escândalo para o reino de Cristo serão cobradas. E até por isso eu afirmo que sim, esses líderes devem ser cobrados por Deus, mas também devem ser julgados pela sua própria igreja. Um líder que cai em pecado, que gera escândalo, deve ser disciplinado. Isso não importa se é a igreja católica ou a protestante, o líder não pode passar impune pela sua igreja, ele não pode continuar apto a liderar quando ele passa por um pecado desse tipo. Porém, há mais uma lição que nós podemos tirar de casos assim, que se um líder, que é alguém que buscava se consagrar a Deus, vou partir desse pressuposto, alguém que buscava se consagrar a Deus caiu, nos mostra que todos nós somos suscetíveis a cair. Perceba que em nenhum momento eu passo o pano para a liderança que cai e gera escândalo no reino. Porém, eu quero trazer para nós uma alta reflexão. Nós devemos sim analisar nós mesmos. Às vezes nós somos muito rápidos em julgar o outro. Quando alguém comete um pecado, é muito grave. Mas quando eu cometo pecado, eu tenho justificativas. Eu tenho explicações. É como se o pecado do outro fosse intolerável, mas o meu é tolerável. E muitas vezes o cristão cai numa hipocrisia, num farisaísmo, de julgar aquele que cai e não olha para si mesmo. Quantos homens aí estão presos na pornografia? Homens que mexem com as moças novas do seu serviço. Homens que não honram seus casamentos, que distratam suas esposas, mas são os primeiros a julgar quando o líder cai. Assuntos assim, como a liderança que cai em pecado, deveria primeiro nos entristecer e nos trazer uma reflexão que todos nós podemos cair também. E se não cairmos, é por causa da graça de Cristo. O pecado do outro não deve me tornar altivo ou me fazer me sentir superior, mais santo que as pessoas. O pecado de um líder deveria me humilhar e fazer eu pensar, eu refletir onde eu devo vigiar mais para que não cair no mesmo pecado. Sabe, é muito difícil porque no coração do cristão ele é tentado a sempre ir para um lado farisaico, ir para um lado onde ele sempre se vê como superior, o Superman da fé. Mas eu te falo, não caia nessa. Não dê ouvido para o seu ego. Se você realmente é cristão, ao se deparar com temas assim, a sua ação, a minha ação deveria ser nos quebrantar. Orar por aquele que caiu,
orar pelas outras lideranças e orar para si mesmo, para que Deus tenha misericórdia, porque aqueles que caíram serão cobrados por Deus e devem ser disciplinados pela sua igreja, mas também orar por aqueles que não caíram, inclusive é você mesmo, para que Deus possa nos dar força e graça para trilharmos o caminho de Cristo. Meus amigos, nós somos chamados a orar, seja por lideranças religiosas, por lideranças políticas, nós somos chamados a orar, porque é somente pela graça de Deus que nós podemos resistir a esse mundo pecaminoso e vencermos na fé de Cristo. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu te peço mais uma vez, curta esse vídeo, comente aqui também sobre novos temas que podemos abordar aqui e se inscreva no canal. É muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E tamo junto!